Tivemos convocação de Carlo Ancelotti para a data FIFA da Seleção Brasileira de setembro. Expectativa grande, é sempre assim, para a convocação da Seleção Brasileira, dessa vez com muitas novidades, uma convocação que tem mais a cara aí de Ancelotti, né? Embora ele tenha feito muitas mudanças, quer experimentar novos jogadores, conhecer pessoalmente novos jogadores, isso me chamou muito a atenção, vamos falar já já, mas assim, primeiro destaque, são três pilares aí principais dessa convocação. Eu preciso começar falando, não adianta, eu sou uma romântica do futebol e da vida. O que o Ancelotti tá demais se dedicando ao nosso idioma, ao português, assim, que coisa linda de se ver. Primeiro, que ele tá girando o Brasil, girando os estádios para conhecer mais da nossa cultura, mais dos estados, né, das tradições, das comidas típicas, por que não? Conhecendo os treinadores de alguns times e assistindo de perto alguns jogos do Brasileirão. Isso, assim, é sensacional. Agora, hoje, ele até tava suando um pouquinho, porque, assim, era lindo de ver o preciosismo dele na escolha das palavras, como ele pensava para formular as frases. Seria muito mais fácil chegar lá, sentar, falar o bom espanhol dele, até um portunhol que todo mundo entende, né? Mas não. Ali eu vi um esforço gigantesco de falar o nosso português corretamente. E ele até foi perguntado por isso, o Tomer Savoia perguntou. E aí ele falou que gosta de aprender, português é um idioma muito bonito, um pouco cantado, ele classificou assim a nossa língua. Então ele falou que tem um professor muito bom e ele tenta aprender o mais rápido possível. Olha que legal. Não conheço a nota que você vai colocar depois dessa coletiva e assim, pelo esforço, pelo carinho com o nosso país, pela dedicação, obviamente, nota 10, né? É claro que ali em alguns momentos deu umas arranhadinhas, mas que o português é difícil mesmo, né? Principalmente ali a parte são muitos verbos, né? Então, muitos tempos verbais também, mas foi muito legal de ver. Esse é um primeiro ponto que me chamou muito a atenção, o carinho do Ancelotti por nós, pelo Brasil. Adorei. Segundo ponto importantíssimo, e aí fica uma mensagem, fica um recadinho, né, pro pessoal. Seguinte, 100%. Eu adoro essa expressão e ainda bem que ele usou aí num típico espanhol, deve ter um quê de italiano aí também. 100% nada mais é do que 100%. Os jogadores precisam estar bem fisicamente. Esses é o que vão jogar pela seleção brasileira. Tá certo? Tá absolutamente certo. Então ele disse isso. O critério muito importante é o aspecto físico. Jogador que joga na seleção tem que estar 100%. É um critério muito importante pra gente, ele destacou. Porque a competição é muito grande em todas as posições. Então assim, tem ótimos jogadores em todas as posições. O Ancelotti sabe que o Brasil tá bem servido. Ele vai ter que fazer até um quebra-cabeça ali bom para escolher os melhores, né, do seleto time, a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo. Então, já larga na frente aqueles que tiverem 100% jogando bem fisicamente, né? Então, e aí ele falou o seguinte: eu não tenho problema nenhum em chamar outro jogador para uma posição. Então, né, tirar aquele que estava, se não estiver bem, e chamar um outro para posição. Isso justifica muito, claro, as ausências, principalmente do Neymar e do Rodrigo, que jogou aí a última partida pelo Real Madrid, mas não tem tido aí uma grande sequência de jogos. Então, isso é um outro ponto muito importante. Tem um ponto que me chamou muito a atenção, que ele começou falando sobre ele. Deixa eu achar aqui, olha. Primeiro, vamos dar uma passada na convocação, né? Eu tô falando muito aqui. Então, vamos lá. A preparação, ele disse que a preparação... Aí foi o Rodrigo Caetano, né? Disse que a preparação da seleção vai ser na Granja Comari. É um desejo do Ancelotti. Então, você vê mais uma vez aí o Ancelotti usando essa estrutura da seleção brasileira, fazendo valer toda aquela hotelaria maravilhosa, os campos, tudo. Eu já fiz treino da seleção brasileira na Granja Comari, principalmente na Copa do Mundo. Eu ficava ali na cola da seleção brasileira e vi de perto toda aquela estrutura mecânica, o que eles oferecem mesmo é muito gigante, assim, é top, 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 nível realmente seleção brasileira pentacampeã. Então, quanto a isso, a seleção tá, assim, muito bem servida também. Amistosos das próximas datas FIFA.
ainda não tem contratos totalmente assinados, então eles vão anunciar assim que assinarem, que tiver tudo oficialmente assinado, aí eles farão o anúncio. A ideia é enfrentar diferentes escolas, diferentes seleções, até junho de 2026, porque aí eles entendem que essa seria uma ótima preparação para a Copa do Mundo. Bom, vamos lá então. Goleiros: Alisson, Bento e Hugo Souza. Sem novidade, nada mudou. Tá aí, então, os goleiros da seleção brasileira. Aí a gente cai para a defesa. Não tivemos aquela defesa, aquela dupla maravilhosa que protagoniza uma novela fora das quatro linhas, né? Poderia ser um papo para resenha, o perdão, a conversa, tal, mas não, ainda não teremos Militão e Léo Pereira juntos, não foi dessa vez. Faz bem, vamos com calma, porque é esse ponto que eu quero chegar, que é o bom convívio ali nos bastidores da seleção. Isso é um ponto importantíssimo e ele falou sobre isso, o Carlo Ancelotti, e passou meio batido aí. Eu não sei se eu que me atentei muito a isso, mas enfim, depois quero saber a opinião de vocês. Bora lá, defesa: Alexandro do Lille, sem novidade, Alexandro do Flamengo, também sem novidade, foram mantidos. Aí sim, 3 novidades: Caio Henrique, do Mônaco, Douglas Santos, do Zenit, e o Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Essas 3 novidades aí para esse setor defensivo. Aí Gabriel Magalhães, do Arsenal, estava machucado, mas já faz aí parte, né, dessa lista de jogadores recentes da seleção. Marquinhos, do PSG, tá mantido, Wanderson do Mônaco também e o Wesley da Roma também mantidos, né? Então, essa aí é a parte defensiva da seleção. E aí muita gente falou, porque o Gerson, por exemplo, vai pro Zenit, vai sumir. Realmente não foi convocado, mas muito também em função porque o Ancelotti quer ver outras possibilidades, já que o Brasil já tá classificado para a Copa. Essa parte nós já, ainda bem, deu tudo certo, nós já garantimos. Aí o meio-campo: só 5 meias, isso chama atenção também. É uma posição carente, olhando aí para o nosso futebol brasileiro no geral, né? Então isso aparece também um pouco na seleção. Ele jogou um pouco desses meias também ali para os atacantes que podem fazer essa função. Mas ó, Andrei Santos, do Chelsea, tá mantido. Bruno Guimarães, do Newcastle, também tá mantido. Casemiro, do United, também manteve. O Joelinton é aí a grande surpresa, né? A grande novidade. Dá pra gente questionar um pouquinho, mas a ver. Vamos ver. E o Paquetá também, aí depois daquele processo das bets absolvido, volta à seleção brasileira, o Lucas Paquetá. E na frente os atacantes, né? Como eu disse, alguns podem jogar também como meia. Estevão, do Chelsea, ele manteve. Gabriel Martinelli, do Arsenal. O João Pedro, do Chelsea, grande novidade. Caio Jorge, do Cruzeiro, era a minha grande aposta aí para essa seleção. Merecido, artilheiro do Brasileirão com 15 gols. Jogador super, ultra decisivo, bem fisicamente. Então merece a convocação. E outra boa notícia, que eu gosto muito do futebol dele, embora tenha ido parar lá no Zenit, o Luiz Henrique tá de volta para a seleção. Gosto muito do futebol do Luiz Henrique, então vai ser legal vê-lo de volta aí na seleção brasileira, agora com o Ancelotti. Matheus Cunha, também mantido, Rafinha do Barcelona mantido, e o Richarlison também está na seleção brasileira, continua aí na lista do Carlo Ancelotti. Bom, alguns destaques aí do que ele disse, vamos lá. Ele começou falando, é uma convocação para observar jogadores, aqueles que não tiveram, né, mais chances, então voltam aí a ter uma nova chance na seleção brasileira. Então ele tem muita gente nova para observar realmente. Ele fala que mudou um pouco a lista, né? 9 jogadores que não estão agora. Ele cita os 9 jogadores. Carlos Augusto, Beraldo, Léo Ortiz, Danilo, Andreas Pereira, Gerson, Vinícius, o próprio Rodrigo, que tá fora, não foi convocado, enfim. Mas são jogadores assim, não é que estão descartados, né? Agora por uma opção para observar, ó, perfil técnico, eu conheço a todos, quero conhecer no pessoal, que podem ajudar a seleção a fazer as coisas bem. Os jogadores que não estão trabalhando muito bem, quero agradecer a todos eles. Esse ponto da entrevista é que me chamou a atenção. Que ele falou que ele acha que é importante esse convívio, o bom convívio, o ambiente positivo na seleção brasileira, que isso ajuda e muito numa Copa do Mundo. Então aí que me chamou, eu não sei assim se teve alguma coisa nos bastidores de algum jogador que estava no grupo da seleção brasileira, mas me chamou a atenção isso, né? Infelizmente,
eu não estava lá. Muito provavelmente faria essa pergunta para ele, para entender melhor o que ele quis dizer com isso. Mas daí não foi feita essa pergunta. Enfim, ele falou do Neymar, né? Que teve um pequeno problema, um edema na coxa, o Neymar, um jogador que, assim, dispensa grandes apresentações, não precisamos testar, ele disse, todo mundo conhece ele. O Neymar tem que chegar a uma boa condição física para ajudar a seleção brasileira. Simples, direto e certeiro. Ele quer terminar bem esses 2 últimos jogos, embora a seleção já esteja classificada para a Copa do Mundo, ele quer terminar bem aí essa fase, né, das eliminatórias, de classificação, precisa terminar bem, então ele usou aí essa palavra e diz que pessoalmente que é um ambiente positivo na seleção para manter esse ambiente positivo que vai ser muito importante para a Copa. Eu fui anotando as frases dele, né, então assim, isso me chamou muita atenção, gente, é claro que assim, vocês já viram o documentário de 2002? Maravilhoso. Quem não viu, agora eu não vou lembrar o nome, mas tá aí na Netflix e tal. E é isso, um time ali unido, né? De muita amizade, de muita força ali entre eles. E isso pra mim também é parte importante de ganhar jogo, sabe? Muito importante, por sinal. Essa união, time que joga junto, que se dá bem, que, né, ambiente bom de vestiário. Isso, assim, a gente já larga com uma bela porcentagem na frente. Então, isso é importantíssimo. E aí, eu não sei, deu uma brecha aí para pensar que pode ter acontecido alguma coisa, ou ele não viu ali alguém muito encaixado dentro dessa harmonia e desse ponto importante que ele vê, que é o ambiente positivo dentro da seleção, de olho na Copa do Mundo. Próximos jogos é conhecer bem os jogadores, por sorte o Brasil tem muitos bons jogadores em todo o mundo, é isso. Foram esses os principais pontos que eu anotei aí do Ancelotti, o 100%, né? Bem fisicamente, os jogadores têm que estar, esse é um recado claro, esse ambiente positivo, então fica também uma mensagem, ele quer uma seleção unida de jogadores pessoalmente, ele quer conhecer os jogadores no pessoal. Isso é muito lindo também, é um técnico muito humano, ele já era conhecido assim no Real Madrid, né, dos jogadores, sabe, aquelas fotos com ele com charuto, né, ele valoriza muito isso e isso é uma parte importante dentro de um esporte, né, de uma competição. A gente sabe muito bem disso, quem já competiu em qualquer modalidade sabe como é importante isso. E é isso, sabem perfeitamente a ideia da seleção, tem que jogar, tem que estar bem fisicamente. Ele disse, ele é muito bom, ele é muito direto, né? Eu não preciso falar com eles. Aí ele falava do Neymar e do Rodrigo que ficaram fora. Se eles querem explicações, só me chamar. O Rodrigo tem o meu número, o meu telefone, o Neymar não sei se tem. Mas assim, ele não foi falar com nenhum jogador, não foi dar nenhuma satisfação nem nada. Se os jogadores quiserem alguma explicação, ele está à disposição. Mas é isso, eles sabem qual é a ideia da seleção, tem que jogar para estar na seleção e tem que estar bem fisicamente. Tenho muita confiança no time, nos jogadores, podemos fazer um trabalho muito bom. Diz que não tem uma posição ali no campo que o preocupa, cada posição está muito bem coberta. Para o jogo do Chile, ele disse que vai manter a mesma ideia do jogo contra o Paraguai, né, que o Brasil jogou bem, e aí para a Bolívia pode ser que ele mude alguma coisa na estratégia, principalmente por causa da altitude, né, o Brasil vai encarar a altitude também, além da Bolívia, então aí ele disse que tem tempo para pensar nisso também. E é isso, terminou aí, a última pergunta foi da que eu comecei falando do português e desse carinho dele com o Brasil. Ótima convocação, ótimo trabalho que vem fazendo o Ancelotti, ótimo para identificação, essa coisa que a gente tem, precisa criar aí um novo laço, um carinho com a seleção brasileira, embora ele seja estrangeiro, ele sabe, né? Ele sabe que a gente virou uma chave, que é uma nova era, que muita gente não apoia, ninguém é muita coisa, muita gente não queria um técnico estrangeiro, justamente por essa força que a gente tem com a seleção brasileira, né, essa identificação, estava um pouquinho aí apartada, né, mas ele entendeu esse espírito e abraçou isso e tá com o pé aqui na nossa cultura, no nosso país, e isso é muito, muito, muito legal. Ele tem muita personalidade, muita maturidade, muita experiência, muitos títulos, muitas vitórias, muito tudo. Então, tô animada. É isso, quero saber de vocês. Gostaram da convocação do Carlo Ancelotti? Beijo, gente. Até a próxima.